Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode trabalhar as questões da sua personalidade que te incomodam e você reprime. Também a gente vai te mostrar como a gente fez para aceitar melhor as nossas sombras, integrar melhor as nossas sombras na criação do nosso personagem, do nosso alter ego, para realizar os nossos objetivos e ter uma vida mais... Em todas as áreas da vida. Uma vida realizada em todas as áreas. Isso aí. Lindo. E para começar, eu quero explicar um pouquinho sobre o que significa essa integração dentro da sombra, dentro da persona que Jung muito usava. A gente vai falar bastante da persona no sentido de alter ego. Na questão da psicanálise, né? Isso. O objetivo da nossa vida é aceitar as partes que a gente reprime, para que a gente possa encontrar o potencial dessas partes. Explicando de uma maneira mais clara, tudo aquilo que eu reprimo também me aprisiona. E quando eu reconheço aquilo que eu reprimo, eu consigo medir com mais precisão aquilo na minha vida. Eu acabei de gravar um reel sobre isso em relação à arrogância, tá? Quando a gente tá olhando pra internet, pras redes sociais, a gente precisa compreender que as pessoas que têm um nível de arrogância maior que as outras, elas simplesmente estão utilizando a sombra delas para integrar a personalidade, o dinheiro, os objetivos delas. Porque nada é ruim, gente, imagina. Total. A arrogância, ela é uma coisa. O nível que a gente vai utilizar a arrogância na nossa vida vai determinar os nossos resultados. Tem momentos que ser arrogante, dado o contexto, é positivo. Por exemplo, um exemplo muito bom pra gente utilizar a arrogância é: eu e meu marido, a gente só consegue gravar esse vídeo porque em algum nível a gente sentiu essa arrogância do quê? O que eu tenho pra oferecer pra você é importante o suficiente pra gente estar gravando. Isso é arrogância controlada. Só que se eu não consigo reconhecer a arrogância dentro de mim... Se eu não enxergo que eu tô sendo uma pessoa arrogante, que eu tô desmerecendo as outras pessoas, que eu tô usando da minha qualidade pra botar o outro pra baixo... Se você não enxerga isso... Esse é um problema. Isso é um problema. Exato. Exatamente. Mas se você utiliza essa energia da arrogância para você contribuir e se expressar no mundo, isso é muito válido, porque isso pode trazer dinheiro, isso pode trazer reconhecimento, isso pode trazer realização. Imagina, toda pessoa que cria algo suficientemente bom, ela precisou ter em algum nível a arrogância para acreditar naquilo que ela estava propondo. E usar o incômodo, a raiva, como um catalisador desse resultado. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que se moveu muito bem pela raiva. Eu criei os meus 2 maiores projetos a partir de uma raiva e de um incômodo muito grande. E isso foi algo que foi se perdendo, e o que o meu personagem, o meu alter ego, ele olha as coisas que incomodam ele e faz algo em relação a isso. Exatamente. E aí isso se desdobra em relação que quando você está muito apático, você está reprimindo muito o seu potencial da sua sombra, o seu potencial da vida, você acaba que entra em um lugar de julgamento. Todas as coisas que acabam te incomodando são coisas que você tem naturalmente em você. Só que você não consegue explorá-las da forma que você deveria estar explorando. Então, por exemplo, quando eu estava parada, em algum nível, determinados tipos de conteúdo, eles me incomodavam. Por exemplo, mulher, a esposa troféu, o homem provedor, não sei o que lá, coisa de rico, tipo, isso me incomodava. Só que eu não tava percebendo que aquele incômodo era porque eu não tava aceitando que eu também precisava fazer isso. Eu também precisava me posicionar e trazer a minha opinião. Você estava de forma passiva. Exatamente. Como consumidora. Então, o que eu preciso
integrar dentro de mim, tá? O que eu tenho pra oferecer é tão bom quanto. Se aquelas pessoas acreditam que aquilo ali é bom pra elas, incrível. Eu preciso trazer e colocar o meu ponto no mundo, minha opinião no mundo e equilibrar essa minha arrogância. Deixar de ser humilde que tem medo de expressar os seus sentimentos e as suas opiniões. Ai, não, deixa as pessoas mornas e tal. Não, isso aqui que eu tenho é bom pra vocês. Então vocês assistem É e acreditar depois de me contem. fato. É acreditar de fato naquilo que você tem. E esse é o ponto de quando você integra a sombra dentro do seu alter ego para que isso tenha um equilíbrio, para que mova você. Porque esse é o grande ponto. As pessoas reprimem essa arrogância, então eu olho uma ideia ruim, vejo que essa ideia é ruim e eu penso, minha ideia é melhor, mas o que eu estou fazendo com a minha ideia? Eu só estou julgando aquela ideia e não estou fazendo nada. Então vai sempre existir três tipos de pessoas. A pessoa idiota, que não controla a arrogância, a pessoa que reprime a arrogância e a pessoa que equilibra a arrogância. A pessoa que equilibra a arrogância é aquela pessoa que vai ter, que é o que a gente trabalha dentro do nosso alter ego, que é a coerência entre as coisas. É usar de uma maneira que a gente tenha uma arrogância suficiente para dizer o que a gente tem para falar, porque o YouTube ele nasceu exatamente desse ponto de, nossa, nossas conversas são muito interessantes. Elas poderiam ir para o YouTube. A gente precisa trazer isso. Então, a gente hoje está trabalhando muito mais forte o nosso alter ego ir para o Instagram e para outras redes, porque isso aqui para nós já se tornou algo natural. Então a gente acredita muito no que a gente fala. Então se você pensar, aquilo que você está julgando, você está reprimindo, vai te atrapalhar. Exatamente. E pra gente se estendendo ali pro final, eu acredito que é muito válido a gente falar sobre a regulação. Eu sei que você deve estar perguntando, Bia, como que eu regulo isso? Por exemplo, como que eu regulo a raiva? Quando você aceita aquela raiva, quando você entende que aquilo ali faz parte de você, e você começa a questionar de onde vem, fazer uma análise, compreender muitas vezes o passado, o que significou, da onde que surgiu, e você dá um novo significado para aquilo, para aquele sentimento, você consegue, com muita maestria, regular aquele sentimento. Um ponto que me vem, amor, acredito que faça bastante sentido, é não fugir da dor, não fugir do sofrimento. É de fato uma das coisas que eu aprendi em terapia e a razão pela qual eu voltei a fazer terapia em um determinado momento da minha vida foi: eu não quero não sofrer, eu só quero sofrer menos. Eu não quero que sofra tanto. Então, essa integração ela é muito importante para você entender de você não reprimir os sentimentos. Se você ficou com raiva, entenda referente a essa raiva. Analise isso. Porque uma das razões que fazem as pessoas reprimirem é os sentimentos como um todo. Na sombra. Porque Então, foi tô ensinado... sentindo... Não. Deixa quieto. Foi ensinado que o sofrimento é ruim. Foi ensinado que determinada tristeza ou desejar é ruim. Exatamente. Existem muitos dogmas, muitas crenças que fazem com que a gente reprima as nossas sombras, mas elas só são sombras quando a gente reprime, entende? Quando a gente integra, por exemplo, o desejo de ser ambiciosa. Cara, muitas pessoas não desejam crescer na vida porque têm medo de quem elas gostariam, de quem elas seriam se elas se Isso integrassem. casa muito com aquela ideia de que o dinheiro, muitas vezes, ele é o catalisador. Então a gente vê, às vezes, muitas pessoas fazendo coisas ruins com dinheiro. Mas é porque aquela pessoa, no pouco, ela já era ruim. Sim, se eu tenho medo de quem eu posso me tornar, se eu tenho medo de ser arrogante, se eu tenho medo de desejar muito, eu preciso compreender sobre aquilo. Eu preciso adquirir conhecimento. Gente, não é nada mais libertador que conhecer a si mesmo. Porque quando a gente conhece a nós mesmos, a gente conhece todos os segredos do universo. Porque dentro do Alquimista, no livro do Paulo Coelho, fica muito nítido que a vida ela ensina, a vida ela é pedagógica. Você conhece a linguagem do mundo,
o poder de transformar chumbo em ouro apenas observando o funcionamento das coisas. E Então, se tu se não aprende, elas repetem. Exatamente. Então, se eu entendo que, por exemplo, só para trazer um contexto assim da minha vida que foi um ponto de raiva. Eu era muito insegura, tinha muita dificuldade em me comunicar e sempre busquei muito estudo. Só que existe um período da minha vida que eu estava com um determinado cara, a gente não chegou a namorar, ele foi um rolinho meu. E eu fiquei sabendo que ele falou para determinada pessoa que eu era linda, de boca fechada. Não consigo imaginar isso. Doideira, né? Vocês têm ideia? E assim, na época eu já estudava sobre lei da atração, sobre mentalidade, só que pra cabeça daquele cara, a cabeça era tão pequena, ele pensava tão pequeno, que Ele tá falando dele. ele não conseguia administrar, ele não conseguia ter capacidade de entender o que eu falava. E aquilo me deu tanta raiva, mas tanta raiva, que eu saí daquele grupo de amigos, de pessoas, e eu comecei a trabalhar com a internet, e eu comecei a ganhar dinheiro, e eu comecei a me desenvolver, e eu comecei a me sentir bem, e eu comecei. Você entende? Que aquilo ali foi o ponto catalisador de toda a minha trajetória. Foi graças a ele que eu fiquei inteligente o suficiente, falei o suficiente para que ele pudesse se apaixonar por mim. E aí entra aquela questão do choque de realidade em relação às coisas. E aí acho que isso que tu trouxe, amor, eu não consigo nem imaginar como alguém não te considera inteligente, ou enfim, né? Pra mim, a pessoa mais inteligente do mundo. Igual você é. Eu lembro de quando eu já sabia que ia ser pai, e o meu trabalho era só dar mentorias individuais. Eu não tinha nada em grupo, já fazia 3 anos e meio que eu trabalhava na internet. E eu lembro que eu vinha de alguns clientes que investiram alto em mim, 7, 8 mil reais, e eles não estavam aplicando, porque eram empresários que tinham muitas demandas, e aquilo ali estava me chateando, porque um dos motivos pelo qual eu vendia mentoria individual, porque eu acreditava que o resultado na mentoria individual era maior. E um dia eu simplesmente tomei um calote de um cliente que era uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida que ia me dar um calote, até porque ela tinha dito, tinha mandado áudios que tinha tido resultado. Eu fiquei com tanta raiva daquilo, tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que eu falei, chega. Era início de mês, 1º de abril, e eu falei, eu não vou mais vender mentoria individual. E eu fiquei até o dia 16, que foi quando eu lancei uma mentoria em grupo, sem vender nenhuma. Eu parei. A minha fonte de renda era aquilo ali. Eu ganhava em torno de uns 40 mil por mês. Eu lembro que eu tinha minhas recorrências, enfim, eu sei que eu cheguei na metade do mês com 10 mil, 15 mil. E eu lancei minha mentoria em grupo. E essa mentoria em grupo mudou completamente minha vida financeira. Foi quando eu passei a fazer 100, 150, 200, 250 mil de faturamento por mês. Então foi aquela raiva que eu não reprimi. Eu canalizei para fazer algo que iria impactar mais pessoas, tanto que eu cheguei a ter quase 500 membros nessa mentoria. E mudou minha vida financeira e impactou positivamente a vida das pessoas. É isso. O potencial reprimido, quando ele é integrado na personalidade, e principalmente quando a gente está ativando nosso alter ego, nosso personagem, ele tem uma potência gigantesca. Então, se você quiser realmente fazer o negócio acontecer, escreva agora, nesse momento, tudo que você sente que você reprime. Todos os seus desejos, todos os seus defeitos, tudo que você acha que você não pode sentir, mas que de alguma forma você sente. E depois que você colocou ali na primeira coluna tudo isso, tente de alguma forma integrar aquilo ali em uma potência. Escreva, por exemplo, isso, ó. A raiva de tal pessoa. O que aquilo que eu tô reprimindo tem pra me ensinar? Porque só um ponto acho que é legal de trazer Pode ser. nossa, mas a pessoa, eu detesto ela, não tem nada que eu goste nela. Ok, vou trazer um exemplo nosso. Uma das razões, e isso ela leu no livro da Quinta Essência, que, como é que é, amor, aquela parte de que aquilo que a gente... Passagem para Essência, o nome do Passagem livro. para Essência. E aquilo que a gente reprime faz parte do nosso propósito. E a gente tem algumas pessoas em específico que a gente detesta. Tipo, que os conteúdos dessas pessoas nos incomodam muito. Mas aí entra, tá, mas o que eu tenho para aprender com essa pessoa? Essa pessoa, que na nossa percepção, na nossa leitura é idiota,
teve coragem suficiente de abrir a boca dela e falar aquilo. Sim, o que eu falei da arrogância, exatamente. Se a gente acha, porque a gente acha que aquela pessoa é arrogante num nível extremo. Sim. E aí, o que faz a gente achar extremamente arrogante? Porque a gente não tava utilizando a arrogância de uma maneira coerente, a gente tava reprimindo. Uhum. Ah, não, a gente não é arrogante, ai, não. Ai, gente, faz se você quiser. Não. Alter ego é pra fazer, porque foi isso que mudou a nossa vida. E você entende que é isso que vai fazer com que você enxergue a tua vida de uma maneira completamente diferente. Totalmente. Essa convicção sobre as coisas. Coragem. Integrar a sombra é te dar coragem. É isso, né, amor? Perfeito. Façam exercício, assistam os vídeos da série de criação de alter ego e se inscreva no canal, curte, Ativa a comenta. E se notificação. você discordou, comenta aqui, vamos conversar. E Bora. se você gostou, comenta também. Se você gostou, coloca um coraçãozinho, qualquer coisa, tá? Ou comenta várias coisas. O algoritmo gosta disso aí. A gente quer bater nossos 1.000 inscritos e nossas 4.000 horas aí pra monetizar esse canal. Valeu. Valeu, tchau. Olha o babão.